Pessoal, saiu hoje uma pesquisa, né, com a popularidade do presidente Lula. A taxa de rejeição dele já está maior do que a de aprovação. 49% não aprova o governo Lula, enquanto que 47% aprovam. Está mais ou menos nessa faixa, apesar das pesquisas ainda mostrarem que ele seria eleito novamente se ele fosse candidato. Agora, o que acontece, pessoal? O governo Lula, que está no terceiro mandato do Lula, né, tirando os da Dilma, o governo Lula está tendo o pior governo da vida dele, a pior fase de governar na vida dele. Porque tem um monte de bolsonaristas malucos por aí nas redes sociais espalhando mentiras, torcendo contra o Brasil, querendo até sanções econômicas ao Brasil. Olha o nível de loucura desse pessoal, querendo que os Estados Unidos apliquem sanções econômicas ao Brasil, só porque o presidente é o Lula, e estão prejudicando até a economia do governo. Como, por exemplo, criaram aquela vez notícias falsas atribuídas ao Galípolo, que assustou o mercado e também fez o dólar subir um pouco. Foi um dos fatores que ajudou o dólar a subir. E além de você ter que lidar com essas mentiras todo santo dia, que nem agora estão mentindo do Pix, né, que o governo vai taxar o Pix que o Bolsonaro criou. Primeiro que não foi nem o Bolsonaro que criou o Pix, e nem o governo está taxando. Eles vivem num mundo de mentiras. E não tem nem vergonha na cara. Se dizem cristãos, João 8,32, mas mentem 24 horas por dia pela idolatria ao Bolsonaro. E o que acontece? Além do governo ter que enfrentar toda essa oposição, que o Lula nunca teve na vida uma oposição tão cretina, tão canalha, tão mentirosa, o governo também não se ajuda, né, pessoal? Vamos também levar em consideração, né? Por exemplo, o governo Lula, ele rejeitou comprar tanques israelenses pela questão ideológica. Tanto que o Múcio falou isso numa entrevista que pegou até mal, né, pro governo, que ele falou, o cara não quer comprar tanques israelenses por ideologia. Em contrapartida, saiu hoje que o governo Lula vendeu spray de pimenta pro governo do Maduro, da Venezuela. Aí fica difícil se ajudar, né, pessoal? Até defender o governo, né? Porque enquanto a gente está aqui defendendo o governo das mentiras, o governo tem atitudes que ele dá de presente para a direita, motivo para ser atacado. Motivo para a galerinha maluca voltar a apoiar o Bolsonaro e deixar de apoiar o PT. Fala sério, pessoal, essa questão da Venezuela já encheu o saco e o Lula ainda insiste nisso, eu não sei porquê. Ontem mesmo, o Gabriel Boric, que é o presidente do Chile, que também é de esquerda, ele falou: "Eu sou de esquerda, pero la Venezuela é uma ditadura." Ele disse isso. Não é porque você é de esquerda que você vai apoiar um bosta que não é Nicolás Maduro. Já traiu o Lula, não respeitando o acordo lá de Barbados, quando ele queria invadir Essequibo. Ia invadir o território brasileiro, dando um foda-se pro Lula. Não apresentou as atas das eleições. E o Lula ainda fica nesse chove não molha com Maduro. Agora, o Lula eu até entendo um pouco, porque a gente depende da energia elétrica que vem da Venezuela, que tem o estado de Roraima, que ainda não faz parte daquele cinturão elétrico, né, que liga todo o Brasil. Então o Lula ainda tem um certo interesse em algum motivo. Mas o PT, pessoal, o Maduro mal fraudou as eleições, o PT já emitiu notinha parabenizando o Maduro. E agora, como se não bastasse, o Lula, em vez de mandar, não mandou nenhum representante, o Lula mandou a embaixadora do Brasil, que já mora na Venezuela, já é embaixadora do Brasil, mandou ela só como representante lá na posse do Maduro. Não mandou ninguém oficial, nem o vice, nem ministros, nem ninguém do alto escalão do governo. Aí o que o PT faz? O PT manda representantes, o partido, não o governo, manda representantes, e ainda leva representantes do MST. Aí não dá, né, pessoal? Como é que um governo que diz que é contra ditaduras vai lá, um governo não, um partido, né, que diz que é contra a ditadura, faz um ato pela democracia, porque o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, vamos defender a democracia, e no dia seguinte está mandando gente para lá representar uma ditadura. Lembrando que o Maduro ele é mais parecido com o Bolsonaro. O Bolsonaro só não se tornou um Chaves / Maduro aqui no Brasil porque o exército não quis, ele não teve condições. Mas o Bolsonaro seguiu os mesmos passos do Chaves Maduro. Ele começou a aparelhar o Estado, ele promovia militares desrespeitando a hierarquia militar, só se fossem bolsonaristas, foi o mesmo que o Hugo Chávez fez. O Mourão apresentou um projeto no último ano de governo que ele queria que tivesse um aumento de 10 ministros do STF. Por que ele não apresenta isso agora, né? Porque ele queria que o Bolsonaro tivesse a maioria da corte, o Bolsonaro fazer o que quiser. E ainda tentou dar um golpe de Estado. Então vocês vejam, o Bolsonaro era um Maduro, mesma coisa. Até as atitudes dele eram parecidas, eram os dois únicos chefes de Estado que ficavam dando cloroquina para todo mundo, são os únicos chefes de Estado que quando os dados não agradavam a ele, eles demitiam as pessoas do cargo. O Maduro fez isso lá, o Bolsonaro fez aqui com o Eduardo Galvão, diretor do INPE, e várias outras atitudes semelhantes. Então vocês vejam, então o PT está defendendo um cara que é um Maduro, que é um Bolsonaro venezuelano, pessoal. É a mesma coisa. Tudo aquilo que o Maduro fez na Venezuela era o que o Bolsonaro tentou fazer no Brasil. Algumas ele até conseguiu, só não conseguiu dar o golpe. Mas basicamente o PT está defendendo um Bolsonaro venezuelano, e eu não entendo isso. É pelo anti-americanismo, é pela ideologia de esquerda. Nem o Lula está nessa empolgação toda. Mas o partido está, a presidente é a Gleice Hoffmann,
E eu acho que eles estão dando um puta tiro no pé. A popularidade do Lula não sobe, por mais que ele faça coisas boas, porque a comunicação do governo é péssima. Ele já demitiu o Rui Pimenta, que eu acho que ele fez muito bem, mas não sabemos se o novo que vai ficar no lugar dele, eu não sei o nome ainda do ministro, se vai ser tão competente assim. Enquanto isso, tem toda uma força bolsonarista conspirando e criando mentira nas redes sociais o tempo todo, para tentar derrubar o governo. E aí o PT vai lá e dá essas mancadinhas assim. Ah, vamos mandar um representante para a posse do Maduro. O Maduro estava zoando com o Brasil até uns meses atrás. Chegou a zombar do nosso chanceler, falando que o cara quase se borrou de medo quando viu o Maduro. É esse cara que vocês estão defendendo? Um cara tão escroto e ditatorial quanto o Bolsonaro, gente? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu lamento dizer, mas se o PT... Eu não estou nem falando do governo, estou falando do partido mesmo, porque o partido tem posições independentes do governo. Mas se o PT continuar nessa frescura toda, achando que está em cima do salto alto, só porque o PT é governo agora, lamento, pessoal. Os bolsonaristas estão muito mais atuantes nas redes sociais, eles estão há anos-luz à frente do PT, e cada mancadinha dessas que é verdade que o PT dá, isso começa a incitar mais os bolsonaristas. Sendo que tem gente até de esquerda já criticando essa ida de membros do PT lá na Venezuela. Como é que um partido diz que está lutando pela democracia, mas vai lá parabenizar uma ditadura? Aí fica difícil, né, pessoal? Eu acho que ou o PT muda, ou o PT vai levar um duro golpe, que eles podem estar no governo agora, mas as coisas mudam, pessoal, ainda mais agora com o Laranjão lá de novo na presidência dos Estados Unidos. Tudo isso soa como se o Brasil fosse um país antissemita e amante de ditaduras. A verdade é essa. Então é lamentável, pessoal. A gente faz todo esse esforço para desmentir as mentiras bolsonaristas aqui, para defender as medidas do governo, enquanto chega o partido do governo, vai lá e só dá mancada. Lamento, mas se continuar assim, pessoal, 2026 está logo aí, já falta 2 anos, é ano que vem já as eleições. Se continuar assim, pessoal, para o PT perder em popularidade e voltar um outro bobalhão de extrema direita, quer seja o Bolsonaro ou algum sucessor dele, aí depois não reclame, porque se voltar o Bolsonaro ao poder, por exemplo, ele vai ser que nem o Trump, ele vai voltar vingativo e com sangue nos olhos. Aí que esse país vai virar uma merda mesmo, uma Venezuela gigante, que o Bolsonaro nunca ligou para a economia nem para nada, o Bolsonaro só ligava para ele, para a família dele, para o ego dele, aí que esse Brasil vai virar uma zona mesmo. Então, ou o PT abre o olho e começa a ter umas atitudes um pouco mais coerentes, ou 2026 vão levar pau, tá bom? Quem gostou do vídeo, comente aí, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, dê sua opinião, vocês acham que o PT está indo bem nessa parte de relações internacionais, ou o PT está fazendo certo? Eu sei que tem petistas que são anti-americanistas fanáticos, né? Mas eles não entendem que a gente depende da América também, no mundo globalizado. Mas logo vai vir gente comentar aí nos comentários também. Comente aí também com a sua opinião. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.